Então, na última aula, a gente encerrou a aula comentando essas resoluções aqui. Então, a gente calculou os NOx, no caso aqui, do fósforo, do enxofre, do nitrogênio e do cromo. Para quem por acaso não lembra ou não viu, tem a aula gravada, dá para dar uma olhadinha, mas é claro que se tiver dúvida, pode perguntar que a gente tira essa dúvida. Para hoje, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o conceito de calcular esses NOx que a gente viu na aula passada e vai colocar isso dentro de uma reação química e ver o que acontece. Então, para hoje, a gente vai precisar usar aquela tabela que eu mandei já para vocês do Google Sala de Aula, calcular os NOx de alguns caras em específico e ver o que acontece no meio do caminho, assim como eu vou passar algumas dicas para otimizar o trabalho de vocês, porque o Enem é isso. Além de você saber o assunto, você tem que ser ágil na resolução. Então aqui a ideia também é passar coisas que facilitem o seu trabalho. Então a primeira coisa que eu quero lembrar vocês é o seguinte. Lá na tabelinha que eu passei para vocês, tem um negócio que é o seguinte, tá lá. Substância pura simples. E lá na tabelinha diz o seguinte, que uma substância pura simples, o NOx é 0. Então se você pegar a tabela, vai estar lá essa informação. O que significa isso? Vamos traduzir novamente para o que a gente viu na aula passada. Substância pura simples você pode traduzir como o seguinte, o átomo sozinho. O que significa sozinho? Ele e ele mesmo. Ah, eu tenho 8 enxofres, mas ele está sozinho, porque é apenas enxofre. Não tem um outro átomo junto dele. Então toda vez que você pega um átomo sozinho, solitário, tá ele com ele mesmo, isso é uma substância pura simples e o NOx dela é 0. Então a primeira coisa que você pegou uma reação química, que o cara tá exigindo que você calcule o NOx, caça esses caras sozinhos. Já vai atrás deles. Eles vão adiantar o seu trabalho. Por quê? Por exemplo aqui, ó. O sódio tá sozinho. É só sódio. Não tem mais ninguém além do sódio. A prata tá sozinha. Não tem mais ninguém além da prata. Se em um dos lados da reação, lembra que essa seta aqui representa que deste lado aqui é o reagente e deste lado aqui é o produto. Então só para a gente relembrar, para a gente se situar aqui na situação. Se em um dos lados o cara tá sozinho e o NOx é 0, como a gente acabou de relembrar aqui, e do outro lado ele está acompanhado, não importa com quem seja, o único fato de ele estar acompanhado, como acontece aqui com o sódio, que aqui estava sozinho e aqui desse lado apareceu acompanhado com alguém, indica que independente de qual que é o NOx do sódio, eu não preciso nem calcular, uma garantia eu tenho, esse NOx é diferente de 0. E isso aqui vai poupar muito tempo de vocês na hora de resolver a questão. Por que isso vai poupar tempo? Por causa do seguinte, o Enem vai te dar uma questão onde a reação química é gigante. Ele faz questão de colocar essas reações grandes justamente para ver como que está a sua percepção do assunto. Ele quer te sacanear. Você não pode cair nessa sacanagem da questão. Então, a primeira coisa você olha, quais os caras estão sozinhos? Aí você procura eles do outro lado onde você encontrou. Ah, do outro lado ele está acompanhado. Então, esse cara que em algum dos lados estava sozinho e do outro está acompanhado, ele vai ter o que a gente chama de delta NOx. Ou variação do NOx. E boa parte das questões busca isso. Busca onde que o NOx varia. É isso o resumo de questão de NOx. Quase sempre é onde que o NOx variou e o quanto variou. É o resumo de como que o NOx é cobrado no Enem, como que o NOx é cobrado nos principais vestibulares. Então você sempre vai procurar onde que o NOx se alterou. Se aqui desse lado o sódio estava sozinho, então já sabe que ele vai 0. E do outro lado ele está acompanhado de alguém, significa que houve uma variação de NOx. Houve um delta NOx. Pronto, esse já é um dos caras que você vai olhar. Em meio àquele monte de substância, você já filtrou. Opa, esse aqui é um dos que eu vou olhar.
Geralmente, numa reação química, ocorrem duas variações. Você achou a primeira? Agora é achar a segunda. Então perceba, se a reação tivesse, sei lá, 15 átomos para você analisar, você não ia perder tempo olhando um a um para ver quem que é. Não, você já matou de 15, você já tirou um. Ponto que agilizou o nosso tempo. Agora vamos para outro esquema. Ó. A prata também estava sozinha. Independente do que vai acontecer com a prata do outro lado, aqui o NOx dela é 0. Do outro lado, se ela estiver acompanhada de alguém, significa que o NOx mudou de 0. Ele passa a ser alguma coisa que não é 0 mais. Olha só, a prata está acompanhada do cloro agora. Se ela está acompanhada do cloro, significa que o NOx dela, independente de qual seja, a partir desse momento é diferente de 0. Então, se a questão perguntasse para você quais as duas espécies químicas do fenômeno abaixo que sofreram variação de NOx, pronto, está respondido. A prata e o sódio, acabou. Ou seja, o cloro, para ele, tanto faz, tanto fez. O cloro não se alterou. Aqui no caso a gente nem calculou, mas o exercício já traz calculado para a gente. O cloro, o NOx dele no começo era -1, do outro lado continua valendo -1. Então a primeira dica é essa. Pegou uma questão de NOx, de pilha também vai ajudar bastante quando a gente chegar lá na frente, quando a gente vai ver pilha, também vai acontecer isso. Procura o cara que está sozinho. Se esse cara sozinho do outro lado passou a estar acompanhado de alguém, certeza que esse cara variou o NOx. Então o mesmo esquema a gente faz na questão de baixo, ó. Tem essa equação um pouquinho grandinha também, não é tão pequena, mas é um porte médio. E eu quero saber quem que sofreu alguma alteração. Primeira coisa, caçar os caras sozinho. Ah, o flúor. Pô, tem 2 flúores, mas lembre, é flúor com flúor. Ele continua sozinho. Você, com a sua consciência, você continua sozinho. Não tá acompanhado de ninguém. A mesma coisa aqui, o flúor tá sozinho. Quem mais que tá sozinho? Opa, o cloro aqui do outro lado também está sozinho. Então, substância sozinha, NOx 0. Já está demonstrado aqui, 0. Agora eu vou ver se em algum momento eles passaram a estar acompanhados de alguém. Opa, o flúor que estava sozinho aqui, agora está acompanhado do sódio. O cloro que estava sozinho desse lado, agora está acompanhado do sódio também. Então, ó, aqui o NOx era 0, aqui o NOx é diferente de 0. Aqui o NOx era 0, aqui o NOx é diferente de 0. Só com isso, você já, metade da questão, você matou. Por quê? Primeira forma de perguntar é, qual deles que variou o NOx? A segunda forma de perguntar é, quanto valeu essa variação? Aí o valor da variação é simples, é só pegar o maior valor e subtrair do menor. Então, no caso do flúor, de um lado ele vale 0, do outro lado, pelo fato do sódio ter o NOx fixo, que é +1, para zerar o flúor tem que valer -1. Então, -1 menos 0, a variação aqui é de uma unidade. Então, seria o caso do delta NOx do flúor, seria esse daqui. A mesma coisa você vai fazer com o cloro, e assim por diante. Só que aí, o que pode também acontecer? Ele pode pedir para você indicar quem variou o NOx, aí essa dica ajuda horrores, mas também ele pode pedir para você indicar essa variação do NOx de uma forma um pouco mais sutil, não ficar tão escrachado assim que ele quer isso. Ele pode perguntar para você, dessas substâncias envolvidas no processo aqui, qual delas sofreu oxidação e qual delas sofreu redução? Vamos começar pelo aquele que é mais simples de a gente lembrar. Lembrando um, a gente lembra o outro. Vamos na redução. Esse nome redução aqui se refere ao NOx, o número, o valor. Quando o valor reduz, sofreu redução. Então, o que seria a redução? É quando, por exemplo, eu tenho uma substância que o NOx dela era +2 no começo. Então, o NOx, vamos chamar de NOx 1. Então, aqui eu tenho uma substância A, por exemplo, que o NOx dela é +2. Ocorreu um determinado fenômeno. E aí, lá no outro lado da reação, essa substância, o NOx dela variou, por exemplo,
para -1. NOx 2. Aí é lembrar também que essa substância não pode estar sozinha, ela está grudada em alguém, mas eu só representei o A ali para facilitar a nossa compreensão. De +2 para -1, o que aconteceu com o valor do NOx? Então, o valor do NOx. O valor diminuiu. Ele era +2, se tornou -1. Então, o valor sofreu redução. Logicamente, o que sobra é a oxidação. Então, quando o valor reduz, esse negócio chama redução. Quando o valor agora aumentar, esse negócio vai passar a chamar oxidação. Então, se o exercício questionasse para você o seguinte, analise o processo inverso agora. Analise produto tornando-se reagente. Na análise do produto virando reagente, a coisa se inverte, porque vai de -1 para +2. Então, aí ela sofreu uma oxidação. Então, redução e oxidação, para eu poder saber se oxidou ou se reduziu, eu vou olhar o valor do NOx da mesma substância antes e depois da reação ocorrer. Então, eu vou olhar a substância do reagente, o valor do NOx dela é tanto. Vou olhar essa mesma substância lá no produto. O valor dela mudou, passou a ser outro. Então, aí eu vou poder dar o nome aos negócios. Então, analisando as reações que a gente tem aqui, tem como a gente atribuir esses nomes agora. Então, qual o nome dado à substância que sofre redução? Primeiro de tudo, eu tenho que descobrir quem é que está sofrendo redução. Então, vamos olhar as substâncias que eu tenho aqui. Por exemplo, o sódio saiu de 0 para +1. Observe que o valor aumentou, então não é esse que está sofrendo redução. Já a prata vai de +1 para 0. +1 para 0, o valor diminuiu. Então, quem está sofrendo redução é a prata. Aí a gente vai acrescentar mais uma coisinha. Quando eu falo que alguma coisa reduziu, já identifiquei quem é o cara que reduziu. Agora eu quero saber o que reduzir significa em termos de realidade, na química do negócio. O que aconteceu quando alguma coisa reduziu? Quando alguma coisa reduz, significa que ela ganhou elétrons. Quando alguma coisa oxidou, significa que ela perdeu... Opa, deixa eu arrumar aqui. Significa que ela perdeu elétrons. Então, basicamente é isso. Quando guarda, sempre grava um dos dois. Você gravando um, o outro automaticamente é o que sobra. Então, se eu estou dizendo que alguma coisa reduziu, significa que ela ganhou elétrons. O ganhar elétrons faz o quê? Com que o seu valor de carguinha negativa aumente. Por isso que o valor do NOx diminui. Então, vamos interpretar isso numa situação real. Eu tenho a prata mais uma prata positiva, que alguma coisa acontece com ela e ela se torna prata 0. Eu digo que isso aqui ocorreu uma redução, porque o +1, eu não preciso escrever o 1 sempre fica escondido, de +1 virou 0. Então, o valor do NOx diminuiu. O que significa que esse valor diminuiu aqui? Por que esse valor diminui? Ele diminui por quê? Porque +1 significa que essa prata aqui tem deficiência em elétrons. Então, durante o processo, ela ficou com um elétron a menos do que a prata normal. Então, daqui para cá, ela recuperou o elétron que ela perdeu e aí ela ficou 0. Então, isso justifica o fato de que a redução é ganhar elétrons. O processo inverso, a oxidação agora, seria do 0 para +1, onde no processo, para que fique +1, ela teve que perder elétrons. Por isso o nome oxidação. Então, como eu disse para vocês, esses fenômenos sempre acontecem aos pares. Então, para que alguém reduza, algum outro tem que oxidar. Para que alguém oxide, algum outro tem que reduzir. É sempre assim.
Então, se eu quero comprar, alguém tem que vender. Se eu quero vender, alguém tem que comprar. É basicamente essa ideia. Então, quando eu falo ali, qual o nome dado à substância que sofre redução? Então, nós já sabemos que no primeiro caso, quem sofre redução é a prata. No segundo caso, quem sofre redução é o flúor, porque ele vai de 0 para -1. Então, no primeiro caso é a prata, que vai de +1 para 0, e no segundo caso é o flúor, que vai de 0 para -1. Se esses caras reduziram, o que eles fizeram com o vizinho deles ali, que também, ou em algum momento, o NOx dele variou? Bom, se eu reduzir, eu estou provocando no outro oxidação. Se eu estou vendendo, eu estou fazendo com que o outro que está dentro do processo aqui compre. Então eu estou promovendo no outro o ato de compra. Se eu estou reduzindo, eu estou promovendo no outro o ato de oxidação. E assim por diante. Então o nome que a gente dá para essas substâncias é de agente oxidante. Então quem reduz é o agente oxidante. E quem oxida, pela lógica aqui que a gente estabeleceu, o cara que oxida é o agente redutor. Sempre, sempre, sempre vai funcionar dessa forma. Então, pegou um exercício, primeira coisa, caça aqueles caras sozinhos, isolados, que não estão participando do processo ali, estão sozinhos, caça esses caras, já marca, ah, beleza. Aí você caça eles do outro lado, bom, aqui ele tá sozinho. Será que ele se juntou com alguém no meio do caminho? Ah, beleza, já marca também. Porque aí, numa reação maior, você vai conseguir filtrar logo aqueles que te interessam. Você não vai perder tempo com um monte de elemento que às vezes não vai te levar a lugar nenhum. Então facilita bastante a nossa vida quando a gente faz isso.